todas e a todos. É com grande alegria que aqui compareço diante de um auditório tão qualificado e, como diria alguém que tivesse que falar sobre aquilo que está vendo à sua frente, eu diria que nós estamos com um corte horizontal na melhor representação sindical do nosso país. Quando nós recebemos o convite do Neto, quero aqui agradecer a distinção, Neto, de poder figurar entre aqueles tantos ilustres personagens que aqui passaram, mas quando recebi o convite, eu, lá na fundação, digo, olha, o que eu vou falar com o Neto? Eu vou falar com o tema do dia. Quem olhou os jornais hoje deve ter visto que ontem o meu partido, o PMDB, nós reunimos o chamado Conselho Político do partido, onde estão ex-presidentes da República, ex-presidente do partido, ex-líderes, ex-presidente da Câmara, ex-presidente do Senado, atual presidente do Senado, atual presidente da Câmara, e tiramos uma resolução de construirmos uma proposta de projeto de reforma política para ser defendido pelo PMDB em todo o Brasil, não só no Congresso Nacional, em todo o Brasil. E ontem à noite, conversando com o presidente Michel Temer, enquanto eu aqui já estava, nós decidimos lá que iríamos formar um grupo de trabalho que vai ter a responsabilidade de filtrar aquilo que nós vamos colher em toda a nação, por vários mecanismos, e coloquei ao presidente, e ele imediatamente chancelou, a participação nesse grupo de trabalho do nosso querido Neto, que vem representando um segmento importante da sociedade brasileira, que são os trabalhadores e a organização dos trabalhadores. Portanto, ele será um dos atores deste processo. Quero aqui agradecer, fazer uma distinção e agradecer a sua participação aqui, presença, e pedir a ele a leniência, talvez com a falta de método para aquilo que depois ele vai fazer, ao nosso embaixador, que muito nos honra aqui, que é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, pessoa de larga experiência na sua atividade, alguém que já nos legou muitos escritos, entre os quais nós tivemos oportunidade de receber agora um deles, e pedir a ele a compreensão, porque quando a gente põe um palestrante do nível dele a ouvir alguém falar, naturalmente que se impõe a ele um preço, e de outra parte, a quem fala se impõe uma responsabilidade ainda maior. Portanto, o senhor sabe que eu estou aqui com esta dupla carga. Muito bem. Vamos lá. Para nós falar sobre reforma política, é o tema do dia. Houve uma reunião do Diretório Nacional do PT há poucos dias, reforma política. PMDB reúne o Conselho ontem, reforma política. Os jornais hoje, editoriais, capa, reforma política. Bem, eu, que tenho a responsabilidade de coordenar os programas de formação política do PMDB, pela Fundação Ulisses Guimarães, nos quais nós temos hoje já mais de 250 mil participantes. Tem aqui no plenário, tem o pessoal da juventude do partido, que muito me honra também, o Bruno está aqui, e ele já participou, nós temos outras pessoas aqui dentro que já participaram, mas a gente tem que estabelecer um nível médio do diálogo. E para que haja compreensão plena, para mim chegar na reforma política, eu vou ter que trazer aqui alguns conceitos que remontam de mais ou menos 2.400 anos atrás. Para a gente ter a compreensão plena. Quando o Neto disse, não pense você que a reforma política vai ser a solução de todos os problemas da nação, se pensou que a Constituinte de 88, que efetivamente criou um Estado novo no Brasil, resolveria todos os problemas? Não. Ela criou uma série de enunciados, princípios, dentre os quais muitos ainda não foram consagrados no plano fático, eles existem no plano institucional, mas no plano fático, no dia a dia, eles ainda não estão materializados. Assim também é na questão política e da reforma política. Então, a primeira observação para vocês.
A reforma política do Brasil, é muito importante que ela aconteça. Agora, nós só necessitamos urgentemente de uma reforma porque o exercício da política, de parte de todos os atores, a começar por nós, cidadãos, não está sendo bem cumprido. A política não está sendo bem exercitada. E por quê? Por falta de conhecimento. O primeiro grande problema nosso, brasileiro, e aqui eu falo como alguém de forma aideológica, não venho eu defender ideologia nenhuma, eu nessa altura da vida, com a vivência política que tenho, com a experiência política que tenho, eu fui prefeito, secretário de Estado, ministro de Estado, deputado, fui fundador do MDB, sou dirigente do partido há mais de 30 anos, vivi todas as instâncias desse processo. Nós temos um problema sério. E enquanto ele não estiver resolvido, todos os outros estarão esperando por solução. É aumentar o nível médio de conhecimento da população. Nosso processo político não funciona bem porque nós não conhecemos o suficiente sobre política. A cidadania, para pegar uma expressão um pouco mais ampla do processo, a cidadania, ela não tem a compreensão plena, primeiro dos seus deveres e depois dos seus direitos. Porque não há, em relação ao Estado, direito nenhum sem o cumprimento dos deveres. O Estado é uma ficção. Para nós podermos demandar o Estado, nós temos que antes criar meios para que o Estado exista, para ele poder ser demandado. Não tem na vida da gente nenhum tipo de atividade em que nós vamos colher sem plantar. Na relação da vida cidadã, não é diferente. Se nós não temos o Estado devidamente organizado, nós não podemos cobrar do Estado. E ele é devidamente organizado na medida em que nós tenhamos cidadania suficiente para constituir ele minimamente. E daí a gente pode cobrar. Então, Neto, realmente não vai ser a solução de tudo, mas nós temos que avançar no nível do conhecimento. Nós temos avançado bastante. Nós estamos com o ensino sendo melhorado. Só que aqueles players internacionais, e com o mundo globalizado, essa competição é do dia a dia internacionalmente, eles também não estão parados esperando por nós. Eles também estão andando em alta velocidade. E nós temos que acelerar, porque senão a distância não só não será reduzida, como pode até aumentar. Então, nós temos que implementar, turbinar a nossa máquina para a gente andar um pouco mais. Mas quais são os conceitos que nós temos que buscar lá atrás? Primeiro, de Estado. A cidade-estado, Grécia, 2.600, 2.400 anos atrás. Por que se organizou o Estado? O Estado se organizou porque as pessoas começaram a viver em sociedade, viver junto. E daqui a pouco o clã da família do Padilha queria mandar na família do Neto. A do família do Neto queria falar na do Bruno. Na do Bruno queria... E assim tinha que haver um regramento mínimo que pudesse submeter a todos. Os gregos bolaram esta ficção do Estado. Primeiro para a defesa física e territorial, depois para a solução de problemas que eram coletivos. Então os gregos, primeiro, vamos organizar um ente que tenha uma direção que possa se sobrepor às nossas lideranças. O Neto é muito forte, tal, ele acaba levando o resto pela frente, então tem que ter regra, que vai dizer como é que esta vida vai acontecer. Não é diferente hoje. Se vocês observarem, vamos ao nosso bairro, a gente vai ver que se não existem determinadas regras, tem determinadas pessoas que levariam a coisa pela frente, por N interesse. Muito bem. Se nós temos o Estado, como é que a gente vai organizar o Estado? E aí vem o conceito da política, que é do Aristóteles, 2.400 anos atrás. É a ciência que faz com que se promova a felicidade daqueles que vivem em sociedade. Então, faz política não é só o agente político que tem mandato. Faz política o padre, faz política o presidente do Grêmio Estudantil, faz política o Neto aqui, mesmo que ele não tivesse
característica de posicionamento político ideológico claro, mas ele faria política na medida que ele preside uma entidade que busca promover o bem comum dos seus associados. Então, a política é a ciência, e a do Aristóteles, e não mudou. Eu estudei ciência política há pouco tempo atrás, e não tem nada melhor do que esse conceitozinho desse tamanho. É a ciência de promover a felicidade daqueles que vivem em sociedade, que é o que nós somos. Então, tem que se fazer política para fazer com que as pessoas sejam felizes. Então, a política é a arte de extirpar aquilo que possa comprometer este convívio feliz, que as pessoas que se sintam bem. Então, a política é um instrumento para fazer isso. Muito bem. Agentes políticos, vamos voltar lá atrás. Chamavam, os gregos tinham a expressão que caracterizava as pessoas que fariam política. Tinha pessoas que eram dotadas de virtudes políticas. Eram pessoas que se dedicavam a promover a felicidade daqueles que viviam em sociedade. Esses eram os políticos de então. Bem, vamos dar um salto, vamos passar pelo absolutismo e vamos chegar na Revolução Francesa, porque nós vamos ter que começar a fazer mais uma distinção e buscar depois outro conceito lá atrás, mas vamos chegar aqui. O Estado absolutista, eu sou o rei, para pensar no francês lá, né? O Estado sou eu. Pronto. Na visão dos gregos lá atrás e na nossa visão de agora, o Estado, como um ente abstrato, pertence a todos nós. E os bens do Estado devem ser partilhados entre os cidadãos, idealisticamente, de forma igualitária. Mas a vida não é bem assim, mas idealística é assim. Pois bem, a Revolução Francesa rompeu com o Estado absolutista e nós viemos, agora vamos buscar de novo a democracia. Lá dos gregos, lá ela tinha uma compreensão um pouco diferente. Daqui nós tivemos a partir da Revolução Francesa. Que a democracia lá, ela tinha um pouco de antidemocracia. Mas para nós chegar no que nós queremos hoje, vamos usar a expressão grega, demos, que é povo, é gente, e kratein, que é poder, que é o poder do povo. Ao invés de ser o poder do absoluto, do absolutista, do rei, nós temos o poder do povo na democracia. Então voltamos de novo na Grécia, nós temos o Estado, já temos a política, temos a democracia. Partido político. Para promover esta felicidade na vida em sociedade, as pessoas têm concepções diferentes. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, não vamos dizer, meu tempo não permite que a gente vá detalhar aqui ideologias políticas, mas as pessoas pensam de forma diferente. Então, o que é um partido? O partido é uma parte, um pedaço. Um partido político é um pedaço da polis que tem princípios comuns como forma de promover a felicidade daqueles. Lá, vamos para Aristóteles e volta. Se pegar todos os partidos que estão aí hoje, 32 que estão institucionalizados, se for ver lá o estatuto deles, todos eles estão dando a fórmula pela qual eles vão promover a felicidade da nação brasileira. Claro que com 32, só para nós, a questão ideológica está lá, bem no fundinho da lata do lixo. Quer dizer, não há hipótese de tu teres, para o momento histórico que nós estamos vivendo, 32 ideologias distintas, que possam ser razão de captação de adeptos e poder participar no processo eleitoral com chance de sucesso e que efetivamente venha depois fazer alguma coisa de transformação na vida da sociedade. Coisa nenhuma. Não é bem assim, essa questão nossa de 32 partidos. Não que ter bastante partido seja prejudicial. Não. Eu até acho que ter bastante partido é muito bom. E acho mais, até que se eu e o Neto quiser fazer um partido, deveria poder fazer um partido, nós dois. Só que, no nosso caso, os partidos são formados com essa proliferação porque há outros interesses. Tempo de televisão, fundo partidário. Então, aqui já deixo no ar para depois nós chegar lá, cláusula de barreira é indispensável. Se nós quiséssemos, nós estamos com 100 pessoas aqui dentro. Se nós quiséssemos fazer 100 partidos políticos, ótimo. Agora, só vai ter assento na Câmara dos Deputados
o partido que alcançar 5% dos votos válidos da população. Só vai ter tempo de televisão e rádio quem chegar nesses 5%. Só vai ter participação no fundo partidário quem chegar nesses 5%. Senão, não vai ter. Não é partido. Vê quantos nós ficaríamos. Hoje, 7. 7 partidos. Se esta fosse a regra, 7 partidos. Nós temos com representação no Congresso Nacional hoje 28. 32 registrados e alguns outros tantos, talvez 30 outros em registro, e 28 com representação na Câmara dos Deputados. Imagina reunião de líder. Abre-se, não pode mais ser na sala do presidente da Câmara, tem que pegar um auditório, que vai 32 representantes do partido, 28 líderes, 28 vice-líderes, 2 assessores para cada um, já são mais 56, 56 mais 56, já estamos falando de 116 pessoas. Aí a assessoria da presidência, coisa de 250 pessoas, para uma reunião para definir pauta. Que pauta vai ser definida com 250 pessoas? E não vai sair nada. Isto é a coisa a não fazer, a não acontecer. Muito bem. Então nós já chegamos o Estado, a política, a democracia, chegamos nos partidos políticos, século XVII, na Inglaterra, e dali em diante, para chegar onde nós chegamos agora. E vamos chegar aqui na nossa casa, porque senão o tempo vai me atropelar. Nós vivemos com a ideia de reforma política já desde do que nós começamos com nós, antes da República, ainda no Império, nós pensávamos em algumas coisas que dizem respeito à reforma política. Eu vou citar 2 exemplos apenas. Eu coletei aqui de 1881, o decreto 3029, que ele estabelecia quem votava e quem podia ser votado. Depois, no ano da nossa proclamação da República, nós tivemos o voto sensitivo em razão do que o sujeito tinha de bens. Tu tinha que medir quanto ele tinha de bens para ele poder votar, senão não votava. E mais, ainda tinha que saber ler e escrever corretamente, o que até, na época, como tinha muito analfabeto, seguramente nós tínhamos alfabetizado coisa entre 10% e 15% da população, então nós já reduzíamos o universo a 10%, 15%, e deste ainda, em razão da renda, nós dávamos uma comprimida um pouco mais. A gente avançou, depois, se for o caso, nas perguntas, a gente pode detalhar um pouco melhor isso, e nós acabamos avançando. Qual é o estágio da reforma política hoje? Nós tramitando, está na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro do Congresso Nacional, um projeto que foi elaborado no Senado, no ano passado, e que ele cuida, tornar o voto facultativo. Eu, pessoalmente, sou contra o voto facultativo no Brasil, pela nossa falta de cidadania. Se nós tivéssemos compreensão da cidadania por inteiro, aí até podia ser facultativo. Mas como a gente não tem essa compreensão por inteiro, tem que ser obrigatório, porque senão nós vamos ter uma democracia que não terá legitimidade. Menos da metade vai votar. Porque não tem a compreensão plena. Então, não, eu sou contra o voto facultativo. Acho que o voto, por enquanto, tem que ser... Mas, nesta proposta, está o voto. A proposta é de voto facultativo. Está lá na Comissão de Constituição e Justiça. Unificar em 6 meses o prazo mínimo de filiação partidária, que hoje é 1 ano. E este é mais um mecanismo para o sujeito trocar de partido e conforme as conveniências pessoais. E eu, pessoalmente, também sou contra. O princípio da anualidade deve permanecer. Nós temos que ter um mínimo de coerência. Senão nós não vamos construir um sistema que tenha respeitabilidade. A começar por nós mesmos. Se nós não damos valor, se nós não damos importância, como é que nós vamos chegar? 3. Proibir a reeleição no período imediatamente posterior àquele em que exerce os seus mandatos, detentores de cargo do Poder Executivo, nos 3 níveis de governo. Essa é uma discussão que a gente esquecer, não vamos
aqui falo eu como alguém que é presidente de uma fundação. Por que a nossa fundação ganhou crédito no nosso processo de ensino à distância? Porque eu não fiz nenhum dos cursos de forma partidária. Eu fiz um convênio com o Instituto de Ciência Política da UNB, da Universidade de Brasília, que é o melhor em ciência política do Brasil, e com a Universidade Federal, do Instituto de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o segundo no ranking nacional. E um mestre ou doutor de lá, ele propõe a grade curricular, aí nós avaliamos na fundação, e depois ele busca professores do conhecimento dele, em todo o meio universitário. Quem participou do nosso curso, aqui tem gente, todos os nossos professores são mestres ou doutores, todos. E não pode ter abordagem política, ideológica específica, porque senão eu descredencio o curso. E ele é apresentado como algo que é ciência política, tanto que serve como disciplina complementar, qualquer um dos nossos cursos, o certificado dele serve como disciplina complementar em qualquer faculdade do Brasil hoje, por o nível que nós impusemos. Se eu dissesse que era um curso do PMDB, eu sou fundador do MDB, portanto, eu tenho toda a identidade possível com o meu partido, gosto dele, não mudei e não mudarei, não há hipótese de eu mudar, mas não falo partidariamente, porque senão eu Como que é um partido? É uma parte da sociedade que, se eu vier, eu já parcializo, já trago só um pedaço. Para nós interessa o todo. Aí vem para cá agora com relação ao que eu estava falando aqui. Neste caso da reeleição, eu, pessoalmente, fui um dos articuladores da reeleição, 97. E acho que a experiência que se viu, o prefeito entra no cargo pensando na reeleição. Em tese, todo mundo gostaria de exercer 2 mandatos. E o primeiro mandato é para preparar a reeleição. Eu penso que nós temos que reavaliar. Eu, pessoalmente, se tivesse que opinar hoje, eu seria contra a reeleição. Porque eu conheço exemplos em municípios. Tem uma série que a Globo começou a apresentar agora, de questões municipais, e vocês vão observar ali, a reeleição está vinculada sempre nessas coisas que estão sendo apresentadas ali. Então, eu acho que vamos amadurecer um pouco mais para voltar à reeleição. Daí depois a gente vai ver como é que fica. E uma só, e se mantiver, a desincompatibilização é muito importante. Para estabelecer igualdade. Porque é desigual. É desigual. Nós temos que, filosoficamente, nós temos que criar condições de que todos sintam-se em condições de igualdade. Porque, senão, a democracia é parcial. Não é isso? Na República, tudo aquilo que é do Estado... esse foi outro que nós não trouxemos, né? República. Aí vem os franceses, Montesquieu, o cara que conceituou bem isso. Vocês busquem, isso é fácil na internet, hoje está tudo aí, né? Só dei uma olhadinha, tem um livro dele, O Espírito das Leis. Vocês vão encontrar bem esta questão que eu estou falando aqui agora, da questão da propriedade sobre os bens do Estado na República. Quer dizer, é de todos de forma igualitária. Logo, quem está no exercício do mandato em relação àquele que não está, ele tem uma disponibilidade que não é de igualdade. Não é isso? Se eu posso usar e tu não pode, tem desigualdade no processo da eleição. Isso é uma questão para discussão também mais profunda, né? 5. Alterar a exigência de apoiamento mínimo de eleitor para o registro de um partido. Eu concordo, acho que podemos ser só nós dois, só tem que ter cláusula de barreira. Se não tiver cláusula de barreira, aí teria que ter mais gente até, e não uma observação que fez o embaixador enquanto nós estávamos tomando café, e não só botar assinatura ali, para na sinaleira ali na Avenida Paulista, ou na 25 de março, na porta do estádio. Olha aqui, nós somos do mesmo partido, e o cara dele assinatura ali. Mas qual foi o mesmo partido que tu assinou? Nem sei. E o que dizia o estatuto? Que tem estatuto isso? Entendeu? Esses são os partidos, assim que estão fazendo partidos. Quer dizer, não pode ser assim, não. Estabelecer critério para o direito dos partidos políticos terem acesso ao fundo partidário, aqui perfeito, fundo partidário, horário gratuito de televisão e rádio, perfeito, cláusula de barreira. Não tem desempenho, não pode chegar lá.
Institui uma cláusula de barreira, está na cara, é a consequência. Estabelecer financiamento das campanhas eleitorais conforme o decidido pelo Pará. Aqui vem o problema. Desafio vocês a me mostrar um só dos escândalos que vocês viram por aí nos últimos 20 anos. Para ficar, vocês são jovens, não penso para trás. Eu não sei se o embaixador, eu já sou um pouco mais antigo que isso. Talvez nós dois aqui consiga pensar um pouco para trás disso. E sempre é o financiamento de campanha. Pelo menos é o biombo atrás de onde se esconde. Pode até ter outros interesses, mas é sempre dito que é o financiamento de campanha. Aqui está um dos grandes problemas da nação e que tem que ser resolvido agora. O Supremo Tribunal Federal está apreciando uma ação direta de inconstitucionalidade em que já há voto suficiente para proibir o financiamento empresarial. Vai ser proibido o financiamento, eu não tenho dúvida que vai ser proibido o financiamento empresarial. Eu acho que o Congresso tem que se antecipar e criar, e isso vem para a nossa discussão, Neto, agora, dessa proposta nossa, criar um mecanismo que mantenha algum tipo de financiamento privado junto com o financiamento público. Talvez se estabeleça um patamar. Ninguém pode gastar mais do que tanto. Os jornais de hoje, casualmente hoje, vocês vão ver, tem ali as campanhas mais caras. O título é que as campanhas, está no estado de São Paulo, custou mais de 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Teve tempo que quando eu ouvia falar esse número, eu ficava calculando os zeros. 1 bilhão! Teve deputado federal que gastou ali no papel, está lá dito, 7 milhões e 600 mil reais. Seguramente é muito mais do que isso. E tem o líder sindical, que foi para a eleição, eu tenho um que é meu amigo, que foi para a eleição em Porto Alegre, e que ele conseguiu gastar, importante, 42 mil reais, foi candidato a deputado federal. Então, um gastou 42 mil reais, o outro, conhecido, 7 milhões e 600. Que democracia é essa? Nós temos que ter limite nisso. Limite no teto e limitar o quanto que é público e quanto que é privado. Ah, mas público? Ah, nós vamos dar dinheiro para esses políticos? Ah, Deus me livre. Não se iluda. Esse financiamento que vem das empresas, ele é público. Ou vocês acham que alguém dá dinheiro por idealismo? Vocês conhecem aí alguém que dá dinheiro por idealismo? Coisa nenhuma, isso é financiamento público. Só que ele não é aquele valor, é várias vezes aquele valor. Porque o sujeito que dá, ele já põe mais bom. Isso aqui eu vou ter que pagar, vou ter que gastar com advogado, isso aqui vai dar um rolo, eu vou ter que gastar com advogado. Eu também não vou fazer esse investimento para mim não ganhar nada, então 100% de lucro. Então 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele dá 1 e fica com 3. E quem é que paga? O setor público. Então vamos simplificar, vamos dar um só, em vez de dar 4. Vamos dar um só. Financiamento público, sim, e um financiamento privado, com limitações. Por exemplo, se permitir financiamento empresarial, ele deve situar coisa aí de 20% a 30%. Não pode chegar em 50% de jeito nenhum, porque se passar de 50 mais 1, regra da maioria, o mandato pertence a quem pagou 50% mais 1 e não àquele que está exercendo o mandato. Então tem que ter limite nisso mesmo. Este é um dos nós, viu, Neto? Talvez, sob o ponto de vista das razões éticas da reforma, esse talvez seja o principal. Esse e a cláusula de barreira, se a gente tivesse... Mas diga aí 2 coisas que não pode faltar. Cláusula de barreira e limitação no financiamento. Definir esse financiamento, como é que vai acontecer. Vamos embora. Doação de pessoa física, condicionar a arrecadação de recursos, gasto de campanha, fixação em lei, é isso mesmo. Estabelecer critério para divisão entre... Aqui, pessoal, aqui veio uma impropriedade. Ele está cuidando aqui de divisão entre as circunscrições, como se fosse fazer um pacto federativo do processo eletivo. Aqui não dá para fazer esta divisão que está sendo proposta aqui. Nós temos problema assim no nosso pacto federativo, até temos que dar uma mexida nele, os municípios estão com pouco dinheiro, o Estado está com pouco dinheiro, e a União também está com pouco dinheiro. Eu quero saber quem é que vai dar para quem, entendeu? Os estados ontem e municípios acabaram sendo beneficiados e foi votada a lei
que permite uma revisão nos critérios de pagamento e de correção das dívidas dos estados e municípios. Isso vai dar um fôlegozinho. O meu estado, o Rio Grande do Sul, é um estado absolutamente inviável desde 1973. E aqui, como só está a imprensa do mundo aqui, porque nós estamos no ar, eu nunca fui candidato a governador no Rio Grande do Sul de medo da esperança que as pessoas teriam em relação à gestão e a carga negativa que o Estado traz desde a década de 70 opera em déficit. Imagine na casa de vocês, se você gastar mais do que recebe, não precisa ser 4 décadas, de 70 para cá, 4 meses, só 4 meses. Lá no meu estado, se gastava mais que recebia desde 1970. E o município de São Paulo aqui é o segundo lugar. Em contas públicas piores do Brasil é o meu estado, o Rio Grande do Sul. Segundo é o município de São Paulo. Terceiro é o estado de Minas Gerais. Não é Alagoas, não é o Maranhão, não, é o estado de Minas Gerais. Vamos lá. Estabelecer cláusula de barreira de novo, remeter para a lei ordinária, a organização, essa é importante, da justiça eleitoral. Hoje, nós temos constitucionalizado muita coisa que não... Falta 3 minutos, viu? Muita coisa que não precisa estar na Constituição. Por que isso? Porque tem determinadas leis, e no caso a lei eleitoral é uma delas, não o mandato. Mandato é outra questão. Regime é outra questão. Mas, quando se trata da legislação eleitoral pura e simples, como é que se procede à eleição, não tem por que isso ter fixado na Constituição. Tem que ser lei ordinária para a gente ter quórum menor, para poder trabalhar isso com mais agilidade. No resumo, o que vai se cuidar nesta reforma política? A gente vai cuidar do processo legislativo, do processo eleitoral, da lei orgânica dos partidos políticos, como é que se cria, como é que não se cria, como é que se faz a eleição e, na minha visão, a questão do fundo, da repartição dos recursos do fundo partidário, tem que ser revisto em função dessa questão desse mundo de partidos que está aí, e a disponibilidade do horário gratuito, que não é gratuito coisa nenhuma, é pago por todos nós, porque a União paga, essas rádios e televisão não dão isso de graça, não. Isso aí a gente paga, todo mundo paga. Então, o que nós temos que conseguir com essa reforma política? Fortalecer os partidos políticos, mas é óbvio que para fortalecer partido, ele tem que ser partido de verdade, tem que ter ideologia, tem que ter aquilo que lá atrás, quando os ingleses foram para conceituar, quando surgiu o partido político, e depois, quando nós tivemos o processo, especialmente a democracia norte-americana, mais recente, mais moderna, mas ali nós ficamos com conceitos mais claros, e as práticas deles são mais claras. Vocês veem que lá tem mais de 500 partidos, viu, nos Estados Unidos. Mas a gente vê falar em 2, 3, por quê? Pela cláusula de barreira. Pela cláusula de barreira. E esta questão que eu referi aqui, a questão de fortalecer os partidos, eles têm ideologia clara. Por que os republicanos estão ganharam agora todas as eleições que aconteceram há poucos dias? Ganharam as eleições por quê? Porque o momento histórico, os Estados Unidos está começando a decolar a economia, e o nosso presidente, ele acabou criando uma série de encargos que o pessoal que é mais capitalista diz, espera aí, por que eu vou pagar a saúde de todo esse cara aí que trabalha menos que eu? Porque lá, vamos admitir que tem exatamente esse tipo de... Entre os dois partidos, é claro isso. Os democratas dizem uma coisa e os republicanos dizem outra. E não só dizem, fazem. Que é mais importante do que dizer. É o que nós precisamos ter. Nós precisamos voltar a ter ou ter definitivamente. Depois, a justiça eleitoral, ela tem que tornar-se igualitária, portanto justa, ela tem que servir a todos da mesma forma. E, por último, a questão da composição do legislativo e os seus representantes, que é aquilo que nós falávamos aqui, para poder ou não eleger. Eu agradeço muito o prazer de ter estado aqui com vocês. Se eu for honrado, quando nós estiver com este processo já bastante adiantado, ou talvez até em discussão com a participação do Neto, nós dois, daí não só eu, nos comprometemos de vir aqui falar um pouco sobre o que está já em gestação. Parabéns. Padilha, queria
muito agradecer a sua presença e vamos fazer o que você falou. Obrigado.